Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 8, para vocês aí do quarto ano. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer um artefato muito antigo, chamado de zarabatana, tá? E aí, como é que estão a mira de vocês? Como é que estão o fôlego de vocês? Como é que está essa força aí, né? Vamos fazer um teste então, tá? Um pequeno teste com as suas habilidades, com a sua mira. Preparados para mais essa então? Conhecer o que é a zarabatana, fazer um estudo desse brinquedo, desse artefato, né? Um artefato indígena, vamos dizer, e ainda realizar uma brincadeira com ele. Então vamos lá, pessoal, embarque nessa aula. Bem, gente, vamos conhecer a zarabatana, né? Para fazer uma pesquisa, para a gente entender o que é esse brinquedo, o que é esse artefato. A zarabatana, a princípio, né, ela é uma arma. Ela é uma arma indígena. E essa arma, ela consiste num tubo, né? Originalmente um tubo de madeira, que às vezes eles fazem com um caule oco. Imagina, por exemplo, se você cortasse aquela parte de dentro do bambu, né? Só que de um bambu um pouquinho fino, assim, não tão grosso, né? Então, é um tubo feito a partir de um caule de alguma planta, né? E dentro desse tubo são soprados bem pequenos, umas coisas bem pequenas que nós chamamos de dados, né? Dardos, ou umas setinhas. E eles são utilizados para caçar pequenos animais, como pássaros, pequenos roedores da floresta. Tá? Atualmente, ela também é uma modalidade desportiva. E ele também é um jogo que a gente pode utilizar diversas formas para brincar com ele, diversas formas de jogá-lo, tá ok? Acredita-se que esse instrumento, a zarabatana, possa ser um instrumento pré-histórico. Bem, gente, nós vamos fazer uma montagem então, para a gente conhecer bem esse brinquedo, né? Nós vamos montar uma zarabatana. Eu preparei nas minhas pesquisas um vídeo, né, num canal feito e apresentado pelo professor Anderson Veloso, de como fazer uma zarabatana com uma melhor aerodinâmica, tá? A zarabatana, na verdade, né, ela pode ser usada, ela pode ser feita simplesmente você enrolando um papel, mas tem algumas dicas, né, algumas formas de fazer esse exercício que nós podemos pegar no vídeo, né? O link está na imagem, clique na imagem para acessá-lo, tá? Nós vamos precisar de 2 folhas de papel, né? Preferência um papel sulfite, mas vocês podem utilizar qualquer folha que tiver disponível, lógico, tá? Então vamos precisar também de uma tesoura, régua, lápis e também para colar ela, né? Nós vamos precisar de cola bastão ou fita adesiva, tá? Depois que a gente fizer o canudo, a gente vai deixar ele bem fechadinho para poder melhorar o impulso que você vai dar, né, no seu instrumento, no seu aparelho. Seguindo com a aula agora, tá? Então, esse é um canudo, tá, gente? Vocês vão enrolar essa folha na vertical, né, em paralelo com os lados maiores da folha, para o canudo ficar um pouquinho mais longo, tá? E vocês vão usar um lápis para dar uma curvatura natural nessa folha, conforme a imagem representando, tá? Seguindo depois, né, que quando vocês enrolarem bem esse pedaço de papel, vocês vão tirar todo esse lápis, né, enrolar essa folha de novo, para ficar com a espessura de um dedo aproximadamente, tá? Colando essas bordas da folha, né, e fechando o canudo. Se você utilizar cola, você vai ter que esperar um pouquinho, tá? Esse canudo secar, tá? Se você colar com fita, pode ser um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais fácil. E aí, pessoal, nós vamos precisar depois também montar o dardo ou a seta, tá? Cortando uma faixa um pouquinho menor de papel, né? Vocês vão utilizar outra folha, tá? Pode cortar essa folha utilizando um papel um pouquinho menor, de 5 a 6 centímetros mais ou menos,
E o mesmo processo, né? Vocês vão enrolar esse daí, só que de uma forma um pouquinho diferente dessa vez, tá? Vocês vão fazer um papel de um cone, né? Vocês vão enrolar esse papel da seta em forma de um cone, ou seja, vocês vão apertando uma pontinha só e a outro lado vai tentando deixar o mais largo possível. Então, um lado vai ficando bem pontudo e o outro lado você vai alargando ele, né? Tem uma forma bem fácil de uma forma bem tranquila, você vai conseguir girando, você vai conseguir girar esse papel para conseguir fazer esse efeito aí, né? E aí depois vocês vão cortar, né, as pontas, tá? Cortar as pontas, primeiro a parte de trás para deixar ela um pouquinho mais redondo e cortar a frente também, um pouquinho só, né? Para evitar que ele fique muito pontudo. Porque esse brinquedo, na verdade, ele foi construído para como se fosse uma arma, na verdade, né? Ele é uma arma indígena para caçar pequenos animais. E quando a gente sopra esse dado, ele acaba indo numa velocidade um pouquinho rápida, né? Então, para evitar acidentes, a gente corta a ponta porque, olha, por mais que ele seja de papel, ninguém vai ficar cego por causa disso, mas pode ficar com o olho vermelho e doer durante um bom tempo, durante alguns minutos, né? Bem, gente, daí vocês vão colar o bico do dardo para que não haja passagem de ar por ele também, tá? E aí vocês vão verificar a largura, tá? Para que o dardo fique mais rápido, ele precisa ter uma espessura na sua base parecida com a espessura do canudo, tá? Então vocês vão colar as bordas também dos dardos de forma semelhante como nós fizemos com o canudo, tá? E aí, pessoal, a partir do momento que vocês estiverem com o brinquedo de vocês pronto, existem diversas formas de brincar, tá? Então vocês podem fazer aquela famosa pirâmide de copinhos de plástico, por exemplo, e derrubar a pirâmide utilizando seus dardos, né? Você pode usar outras formas também. Aqui na nossa imagem, né, o rapaz utilizou aqui uma pirâmide de copos de plástico, tá? Então, objetos bem leves, porque assim, o dado, ele é um objeto bem leve. Então, se você colocar alguma coisa muito pesada, com certeza ele não vai derrubar, vai encostar na coisa e vai cair no chão. O sopro deve ser seco e rápido, tá? E soprar com a maior força que você puder, sem estragar o canudo, né? Já que é um canudo de papel. Lembrando também algumas das nossas regras de higiene, né? E dizendo que vocês não devem compartilhar o canudo com ninguém. Lógico, né? Ainda mais se alguém for brincar, gente, pô, pega mais 2 folhas de papel, confeccione outro canudo também. Bem, gente, nós temos certeza que vocês são esportistas conscientes, né? Então vocês têm uma habilidade para focar no alvo, evitando lançar na direção de pessoas, garantindo a sua segurança. Esse é o papel de esportista, né? Assim, gente, todos vão ter orgulho de vocês. Vocês sabiam que a zarabatana, ela é uma das modalidades dos jogos indígenas? O que são esses jogos indígenas? São uma espécie, gente, de jogos olímpicos, só que praticados, né, realizados pelos povos indígenas que ficam nas longínquas aldeias das florestas do Brasil. Na apresentação, essa pessoa, né, nos jogos indígenas, ela se posiciona entre 20 a 30 metros do alvo adaptado, que costuma ser uma melancia pendurada em um tripé. A prova consiste em atingir esse alvo o maior número de vezes possíveis, tá? Então, gente, na zarabatana, como um instrumento indígena de caça, né, os índios eles colocam um veneno, algumas espécies de veneno na ponta dos dardos e eles caçam os animais assim. Os animais ficam paralisados e eles vão lá coletar os animais depois. Mas ela utilizada como artefato esportivo, como um instrumento esportivo, daí assim, nós temos equipamentos de segurança, medidas de segurança. A zarabatana, ela não é feita de algum material que possa machucar as pessoas, né? Então, pessoal, e seguindo nossa aula, né?
Agora, como atividade, né, como tarefa, né, nós teremos uma pesquisa, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Tem diversas outras formas de montar uma zarabatana, né? E vocês vão montar uma zarabatana pra gente e contar como que saiu o resultado de vocês, tá? Um pouco mais de entendimento agora que vocês conhecem um pouquinho mais de assuntos indígenas, né? Vocês estão preparados para responder as questões que eu preparei para vocês na atividade relativa à aula de hoje, tá? Então, estudem com cuidado, prestem atenção nas perguntas e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.